Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast, que como vocês bem já sabem, é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos os prognósticos climáticos e a previsão do tempo para os próximos 15 dias. Bom, começando esse ClimaCast com uma análise climática, mas agora focando na condição da Laninha. Como muitos já devem ter ouvido, né, e foi muito noticiado nesses últimos dias, nós tivemos aí finalmente o fim, né, de fato, da condição da Laninha. E isso fica muito bem representado quando nós olhamos aqui o mapa atual de anomalia da temperatura da superfície do mar, né? Na posição 3.4, nós vínhamos acompanhando a evolução, né, dessa anomalia da temperatura da superfície do mar nos últimos vídeos, né? E de fato a gente consegue ver agora que a condição da anomalia negativa, que é o que indica a ocorrência da Laninha, se dissipou. E hoje a condição do Pacífico Equatorial na posição 3.4 se encontra numa condição mais próxima à neutralidade. Nós precisamos esperar, né, esse consenso final, o resultado final consolidado, mas assim, olhando as informações que tem disponíveis hoje, nós conseguimos chegar a essa conclusão que de fato esse trimestre, principalmente esse mês, né, de março, encerra a ocorrência da Laninha. O impacto que a Laninha causa, vocês sabem muito bem, foram 3 anos consecutivos com diferenças de um ano para o outro, que é comum, né, mas com a ocorrência desse fenômeno. Para contribuir para a nossa análise, eu até trouxe informações aqui do volume anual de chuvas no estado do Rio Grande do Sul nas diferentes condições, tanto numa condição média, né, da média histórica, quanto numa condição de ano neutro, que é para onde nós estamos evoluindo. Se vocês lembrarem do último ClimaCast, nós vimos isso, né, que os próximos 3 meses tendem a ficar em uma condição de neutralidade, e aí aquela transição para o ninho que nós vamos discutir agora, né? Então, se a gente for olhar, a condição de neutralidade se assemelha muito, né, a uma condição de média, então de chuva acumulada média, um pouco menos pior aqui nessa região norte do estado. Os anos de Laninha, como vocês sabem bem, representa volumes menores de chuva no estado todo, principalmente na região centro-sul. E quando nós falamos do El Niño, né, que é o que está por vir, a gente vê um volume de chuva acima da média, principalmente, né, em grande parte do estado, né, mas principalmente aqui nessa região central e norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, essa é a tendência, os próximos meses começar a caminhar para uma condição de neutralidade, mas que não vai se sustentar e logo, né, se os prognósticos se confirmarem, se transformar numa condição de El Niño. E qual que é o impacto, né, de entrar numa condição de El Niño em junho, julho, que é mais ou menos quando está previsto? Eu acho que essa informação é interessante também para nós vermos. Então, aqui nessa primeira linha, né, os mapas do Rio Grande do Sul indicam o regime hídrico nas chuvas, o regime hídrico das chuvas, desculpa, né, no inverno, em anos de El Niño, Laninha e neutros, e na primavera. Então, nós vemos, né, que existe, mesmo no inverno, uma possibilidade e um maior volume de chuva sendo acumulado em anos de El Niño. Então, pode-se esperar que tenha, né, a partir de junho, julho, quando começar essa transição para El Niño, a gente tenha maiores volumes de chuva, principalmente nessa região aqui, indicada em azul e em verde, e isso tende a se intensificar na primavera, né? Então, a primavera tende a ser extremamente chuvosa e isso reflete aí nas culturas de inverno e até pensando na próxima safra, como a gente comentou, tá? Achei interessante trazer essas informações para a gente ver bem, né, as diferenças do impacto do El Niño ou da Laninha ou de qualquer outra condição do El Niño Oscilação Sul nas diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Mas, no geral, a tendência é essa, a gente tenha mais chuvas nos anos de El Niño e que isso comece já no inverno, tá? Bom, mas enquanto a gente não chega aí a longo prazo, né, e tem muita coisa para acontecer, vamos olhar qual que é a previsão agora para os próximos 15 dias, né? Parar de olhar aí a longo prazo, nessas prospecções e nesses prognósticos, e olhar o que a gente tem de informações de previsão do tempo aí para os próximos 15 dias. Então, começando pela região noroeste,
Bom, a região noroeste que nós começamos com São Luís Gonzaga. Então, São Luís Gonzaga aqui no último vídeo, né, tinha uma previsão aí para os próximos 15 dias de volumes extremamente altos, na casa dos 200 milímetros da previsão do NOAA, 100 milímetros na previsão da Climatempo, que de fato não concretizou. A gente teve um volume de chuvas, né, se a gente for olhar aqui no início do mês, mas não foi tão significativo quanto previsto, inclusive foi um volume bem baixo, ficando na casa dos 30 milímetros. Olhando daqui para frente, nós temos previsões principalmente a curto prazo, nos próximos 3, 4 dias, por conta da entrada de uma frente fria. Nesse caso do ClimaCast, nessa previsão de hoje, nós temos a Climatempo trazendo um volume mais significativo que o NOAA, né? Então um pouquinho inverso do que a gente viu no último vídeo. E então a Climatempo aponta para um volume maior de chuvas, principalmente no início dessa segunda quinzena, né, do mês de março, somando 75 milímetros, enquanto que o NOAA soma 42, tá? Mas o padrão da chuva fica muito parecido com essa concentração no início e pouca chuva no final, menos distribuída, né, em menores volumes. Em termos de temperatura, a gente continuou tendo temperaturas altas, né? Aí a média da temperatura máxima nos últimos 15 dias ficando na casa dos 31 graus, tá? A tendência é que isso tenha uma queda, né? Que a gente tenha uma queda nas temperaturas máximas, de acordo aqui com a previsão, tá? Olhando agora a região de Santa Rosa, Santa Rosa segue muito parecido com São Luís Gonzaga, né? Teve um volume um pouco mais significativo nos últimos 15 dias, como a gente pode ver aqui, principalmente no dia 4 de março, somando aqui 39, 40 milímetros nesses últimos 15 dias, também bem abaixo do previsto, tá? Tinha uma previsão aí de volumes bem exorbitantes para a região do noroeste como um todo. E daqui para frente a gente tem volumes aí bem parecidos, tanto na previsão do NOAA quanto na Climatempo. Então o NOAA trazendo aí uma previsão de 65 milímetros, mas também concentrado aqui nesses 3 primeiros dias da nossa previsão, assim como a Climatempo, que soma 76 milímetros, mas mais distribuídos aí ao longo dos próximos 5 dias, enquanto que o NOAA concentra um grande volume de chuvas que quase bate nos 40 milímetros no dia 16 de março. Tá? O padrão da temperatura segue o mesmo, a gente teve uma temperatura um pouco mais elevada em Santa Rosa, a média das máximas, né? E a tendência é que agora a gente tenha uma redução em que fique na casa aí na média de 29 graus, a máxima para os próximos 15 dias, tá? Olhando Campo Novo registrou um pouco mais de chuva nos últimos 15 dias. A gente tinha alguns volumes concentrados principalmente no início do mês, então esse padrão que estava sendo previsto de fato aconteceu. De novo, o que mudou foram os volumes, né? O Campo Novo acumulou 45 milímetros, maior volume de chuva acumulado aí da região noroeste, e daqui para frente segue muito parecido, né? Principalmente a previsão da Climatempo. A Climatempo que prevê aí 73 milímetros para os próximos 15 dias, de novo concentrado aí nos próximos 4, 5 dias por conta dessa entrada da frente fria, enquanto que o NOAA não captou esse volume mais intenso de chuva, mesmo nesse início de quinzena, né? Então o NOAA prevê aí um volume de 27 milímetros, um pouco mais conservador que a Climatempo. Quando a gente entra na região do Planalto, a região do Planalto que nós começamos por Água Santa, então o Planalto, o volume já foi um pouco mais significativo dos últimos 15 dias, a gente consegue ver aí volumes mais intensos, né, no início do mês de março, também depois ali próximo do dia 9, tá, somando 71 milímetros que ocorreram, e daqui para frente padrão muito parecido, de novo o Climatempo concentrando os maiores volumes nos próximos 5, 6 dias, né? Somando 56 milímetros, bem distribuídos aí ao longo desses dias, enquanto que o NOAA também prevê um volume menor de 31 milímetros, não captando essas chuvas com a entrada da frente fria. Sei que tem outras previsões que estão captando essas entradas de chuva, tá? O NOAA não captou e capta uma chuva um pouco mais significativa aqui em torno do dia 20 do 3, tá? Mas, por enquanto, a previsão da Climatempo segue mais otimista para Água Santa, tá? Em termos de temperatura, a tendência é que as temperaturas máximas, né, principalmente aí, que é o que gera maior preocupação, nos primeiros dias da nossa previsão fiquem mais parecidas com o que já está acontecendo e tem uma queda um pouco mais significativa aí ao longo do final do mês de março, tá? Olhando Sarandi a gente segue muito parecido, né? Então ocorreram as chuvas também aqui um pouco mais significativas, apesar de nenhum volume de novo alto e significativo
como estava sendo previsto, mas ocorreu uma chuva aqui na casa dos 51 milímetros nos últimos 15 dias. E a previsão para os próximos 15 é de 55 milímetros segundo a Climatempo e 25 milímetros segundo o NOAA. De novo, o NOAA mais conservador na sua previsão. Pelo que eu tenho visto, ele tem estimado aí metade do que o Climatempo prevê, né? Então, vamos ver o que de fato vai acontecer, se esse volume vai ficar mais próximo do que está sendo previsto pela Climatempo ou pelo NOAA, né? Então, como eu comentei, tem essa entrada de frente fria que o Climatempo está captando, mas o que segue em comum entre todas as previsões, não só aqui de Sarandi, mas as que a gente já viu, e é possivelmente as que nós vamos ver, é que a partir do dia 20, 21, a tendência é que a gente não tenha chuvas aí até o final do mês, o que pode prejudicar o armazenamento de água no solo, como nós vamos ver no finalzinho aqui do nosso vídeo. Avançando para Não Me Toque que também, né, teve uma chuva nos últimos 15 dias, um volume menor, né, do que em relação a Água Santa e Sarandi, aqui ficando no total somando 35 milímetros, na verdade, né, e daqui para frente a gente tem uma previsão de 55 milímetros da Climatempo contra 31 milímetros do NOAA, tá? De novo, esses últimos dias aí do mês de março seguem em consenso as duas previsões de que vai ter um volume muito baixo de chuvas sendo previsto, tá? Ibirubá aqui a Climatempo também soma aí 55 milímetros, né? Enquanto o NOAA soma 34, um pouco melhor aí do que as outras regiões das outras localidades da região do Planalto, né? Então tendo um volume mais significativo aqui em torno do dia 18, 19, enquanto que a Climatempo distribui bem esses volumes e a partir do dia 21 já reduz bem a probabilidade de chuva e aí os volumes de chuva previstos também, tá? A temperatura segue o padrão muito parecido, né? Tem uma possível queda aqui a partir do dia 20, 18, 19, 20, né? Mas a tendência é que fique aí numa média em torno de 28 graus a máxima, né? A média da temperatura máxima. Entrando na região noroeste-centro, que nós começamos aqui com Panambi. Então, Panambi também teve algum volume de chuva nos últimos dias, mas também nada tão significativo quanto previsto, né? A previsão tanto do NOAA quanto da Climatempo ainda estava para volumes aí acima de 100 milímetros, e o que ocorreu foi aí na casa dos 39, 40 milímetros, tá? Concentrou grande parte desse volume aqui no dia 3 e depois distribuiu em alguns dias, mas nada muito significativo. A previsão segue o mesmo padrão que nós vínhamos vendo de outras regiões, né? Então, chuva bem distribuída nos próximos 5, 6 dias pela Climatempo. O total até o final da nossa quinzena somando 58 milímetros, enquanto o NOAA, mais conservador no volume para os próximos 15 dias, somando 33 milímetros, tá? Olhando Cruz Alta que já registrou um volume um pouco mais significativo nos últimos 15 dias, somando 69 milímetros, tá, no total. E daqui para frente também soma um volume um pouco mais significativo. Os volumes tanto do dia, né, das previsões mais próximas aqui, do dia 15 até mais ou menos o dia 18, são mais significativos do que as outras previsões que nós vimos, tá? Depois segue ali um período de estiagem e o NOAA também segue aqui para Cruz Alta, mais conservador em relação à previsão, ficando na casa dos 31 milímetros nos próximos 15 dias e o maior volume se concentrando aqui no dia 19 de março. Olhando Tupanciretã também registrou uma chuva no início do mês de março, que somou aqui 46 milímetros, nada comparado com a previsão, né? A previsão da Climatempo já acertou um pouco mais, que já previu um volume menor, mas a do NOAA ainda trazia volumes bem significativos que não ocorreram. A previsão para os próximos 15, principalmente nos primeiros 5 dias da previsão da Climatempo, soma um volume significativo, o total da previsão ficando em 78 milímetros contra 47 milímetros previstos pelo NOAA. Mesmo tendo essa diferença, né, entre as previsões, a gente consegue ver que tanto a Climatempo quanto o NOAA estimam volumes um pouco mais significativos aqui para Tupanciretã. E o mesmo segue para Júlio de Castilhos. Na verdade, Júlio de Castilhos é a única região, se eu não me engano, que inverte esse cenário, né? Então, onde a gente tem uma previsão do NOAA aqui na casa dos 84 milímetros, maior do que está sendo previsto pela Climatempo, mas que fica muito parecido na casa dos 77 milímetros. Então, a Climatempo concentra os maiores volumes aqui nos próximos 5 dias,
enquanto que o NOAA registra alguma chuva nesses 5 dias, mas os maiores volumes ficam aqui no dia 19, depois no dia 21 e 22 de março. E diferente das outras previsões também, a gente tem aqui algum volume de chuva previsto para o final do mês, principalmente no dia 26 de março e no dia 28, tá? A temperatura muda pouca coisa, né? Não estou comentando todas as regiões porque o padrão fica muito parecido. A gente tem uma leve, né, uma ligeira queda nas temperaturas também aqui para Júlio de Castilhos. E por fim, a região Centro-Sul que nós começamos aqui com São Cepé. São Cepé que teve algum volume de chuva registrado nos últimos 15 dias, somou aí na casa dos 45 milímetros, mas ainda assim pouco significativo, ficando com um período longo aqui sem chuvas, né, nos últimos dias. E agora, de novo com essa frente, tanto NOAA quanto a Climatempo registrando chuvas um pouco mais significativas. O NOAA traz uma previsão um pouco maior, de 73 milímetros, mas muito próximo, né, contra 69 da Climatempo. Nesses próximos 5 dias fica muito parecido, acho que só a distribuição que muda um pouco. O NOAA é um pouco mais conservador, mas fica muito parecido. O que se destaca é um volume na casa dos 20 milímetros previstos aqui para o final de março, no dia 28, que faz com que o NOAA some maiores volumes de chuva. E a temperatura tem uma queda também ligeira aqui, tanto a máxima quanto a mínima, um pouco mais acentuada por nós estarmos mais na região sul do estado, mas segue aí com temperaturas ainda elevadas em alguns dias, tá? Olhando Caçapava do Sul que também acumulou alguns volumes de chuva nos últimos 15 dias, somando aí 41 milímetros, tá? E daqui para frente também tem um volume significativo previsto, principalmente nos próximos 5 dias também, tá? O total de chuvas que 90%, 99% aqui se concentra nesses 5 dias somam 92 milímetros, segundo a Climatempo, enquanto o NOAA aposta em volumes menores, apesar de registrar alguma chuva aqui para Caçapava do Sul nos próximos 5 dias, e também traz um volume mais significativo de novo no dia 28, que está chegando só aí nessa região Centro-Sul, né? Essa chuva do dia 28, somando 54 milímetros para os próximos 15 dias. Bagé, que soma também volumes muito parecidos, né? Então não teve tanta chuva nos últimos 15 dias, foi bem baixo o volume, aí na casa dos 30 milímetros, mas daqui para frente a gente tem um volume significativo, principalmente nos próximos 5 dias, segundo a Climatempo, que soma 96 milímetros, e o NOAA, que traz volumes tanto nesses próximos dias aqui da previsão, quanto no dia 25 e no dia 28, principalmente no dia 25, que bate aí 35 milímetros, e soma no total 91 milímetros, não 910 aqui, gente, foi um erro de digitação, então 91 milímetros para os próximos 15 dias, tá? E por fim, Arroio Grande que já não pega essa previsão mais intensa no final do mês, a gente vê que não registra nenhuma chuva tanto pelo NOAA quanto pela Climatempo, mas nos próximos dias concentra um volume sim, somando 43 milímetros no total no NOAA e 61 milímetros no total da Climatempo, tá bom? Bom, pessoal, em termos de previsão do tempo é isso. Eu acho que a grande concentração que nós temos aí de coisas em comum entre as regiões é que nesses próximos 5 dias existe possibilidade de chuva, pode ajudar a melhorar as condições de armazenamento de água no solo, que nós vamos ver na sequência, e também tem uma previsão de uma ligeira queda na temperatura, tá? Então, se a gente for olhar aqui a previsão, né, do armazenamento relativo de água no solo, eu até fiz um comparativo antes da gente entrar na previsão de fato da última quinzena, do que estava sendo previsto, né? Então essa primeira fileira é do que estava sendo previsto e o que de fato aconteceu. Então a gente estava numa condição aqui no dia 1º de março, era uma condição crítica para boa parte do estado, né? Deu uma melhorada, mas a gente vê que ainda tem regiões com condições de armazenamento muito crítico, até mais severos, né? Mas a tendência é que isso melhorasse ao longo dos próximos dias, porque a gente tinha muita previsão de chuva, né? E de fato isso não aconteceu, teve chuvas localizadas, né? Mas no geral o armazenamento ainda ficou em condições, em grande parte do estado e das regiões que a gente analisa, de razoável para baixo, tá?
Daqui para frente, o que a gente pode esperar? Então, nós temos essa condição aqui de que grande parte do estado está numa condição, de novo, de razoável para crítico, muito crítico. Algumas regiões aqui em verde representando um armazenamento favorável. A tendência é que com essas chuvas do início, né, da nossa previsão dos próximos 5 dias, grande parte do estado fique em condições razoáveis, favoráveis ou muito favoráveis, né? Então, boa disponibilidade hídrica no solo. Isso continue, né, no dia 25 e quando a gente chega no dia 30, né, com as chuvas que estão acontecendo, algumas previsões, isso fique numa condição muito favorável em grande parte do estado, tá? Então, algumas chuvinhas aí no final do mês, principalmente em algumas regiões, faz com que o armazenamento fique com condições muito boas, né? Vale a atenção para caso a previsão do clima-tempo se confirme. Aqui é a previsão do NOAA, né? A gente usa a previsão do NOAA, mas caso a previsão da clima-tempo se confirme, a tendência é a gente ter menos volumes de chuva no final do mês e esse balanço hídrico pode se alterar, tá? Bom, pessoal, e tem um detalhe também importante. Aqui na nossa previsão, vou até voltar um pouquinho, a gente estava olhando só até o dia 28, tá? E esse balanço hídrico aqui tá indo para o dia 30. Então, do dia 25 ao dia 28, muito provavelmente essa condição piora, tá? Porque a gente tem poucas chuvas sendo previstas e muito provavelmente no dia 29 e no dia 30 tem alguma previsão de um volume significativo que regulariza essa condição de armazenamento. Eu acho que isso é importante mencionar, né? Porque teve essa mudança aí de 2 dias para frente aqui no balanço hídrico, tá bem? Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Nos vemos daqui 15 dias, vamos seguir acompanhando as condições, né, da previsão do tempo, mas também os prognósticos climáticos, essa mudança para neutralidade, essa possível transição, né, para o El Niño. Eu acho que é algo que tem um impacto muito grande na região e que a gente vai ficar atento e trazer atualizações sempre que surgirem, tá bom?